Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio, vou estar trabalhando com vocês nesse nosso período de aula neste momento. O nosso tema dessa aula presencial e também vai ser utilizada de forma virtual. Nosso tema hoje é reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias. Quando vocês veem a palavra final ali, receita tributária, pode vir na cabeça logo mesmo tributo, né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria. Eu imagino que a maioria trabalha em municípios. Quando se fala em municípios, nós temos alguns tipos de tributos específicos. Não são todos os tributos do nosso código tributário que são cobrados pelos municípios. Tem aqueles que são de competência exclusiva. Bem, nós iremos falar sobre algumas normas, algumas exigências legais, principalmente as mudanças. Vocês tiveram uma palestra sobre o prazo e a implantação, sobre como que estará esse cronograma de implantação das mensurações, tanto a nível de despesa como a nível de receita. Eu digo que os municípios, a maioria ainda estão pendentes de alguns pressupostos básicos, estão aprendendo ainda sobre contabilidade patrimonial. Infelizmente, a formação dada há alguns anos anteriores, quando se falava em contabilidade pública, o aluno aprendia a empenhar, liquidar e pagar, arrecadar, recolher, fazer o recebimento via mão. E a contabilidade patrimonial, ela vai muito além de uma contabilidade orçamentária. Quando nós falamos de uma contabilidade orçamentária, nós estamos falando de uma contabilidade que o objeto dela é o orçamento. O objeto dela é a LDO, a LOA e o plano plurianual, que é o PPA. Quando nós falamos de contabilidade patrimonial, o objeto é o patrimônio público. E o patrimônio público é um conceito contábil da esfera privada que veio para a esfera pública para que houvesse adequação em todo o país. A partir desses próximos anos, e começamos em 2012, o Brasil passa por uma adequação no novo padrão contábil para a área pública. Esse padrão, ele é um padrão que ele toma como base, pressupostos, algumas regras a nível internacional. Nós temos, toda a Europa fala uma única linguagem contábil e no Brasil não vai ser diferente. Você sair de um município e ir para o sul, a mesma linguagem contábil será lá. Se você sair do leste e ir para o oeste, e vice-versa, vai ser uma única linguagem contábil. Essa linguagem contábil está trazendo uma mudança de paradigma. Contadores que trabalham há anos e anos em prefeituras estão tendo que reaprender sobre os conceitos patrimoniais. Por quê? Porque o próprio ambiente dele de trabalho fez com que ele se tornasse um contador orçamentário. Nós não tínhamos a visão de débito e crédito em nenhum momento na contabilidade orçamentária. Enquanto você empenhava, em nenhum momento você via lá débito e crédito. Empenho. Fiz o segundo estágio da despesa pública, estou cumprindo direitinho. Passei pela licitação, fiz o empenho. Entregou o produto ou serviço, vou liquidar. Estou fazendo o pagamento, vou pagar. Encerrou esse ciclo, você passa para a tesouraria, vai para o arquivo. Não é assim? Contabilidade patrimonial, nós esquecemos que 31 de dezembro encerra o exercício para o orçamento. Hoje, quando chega o dia 31 de dezembro, qual é a preocupação do contador? Vai ficar restos a pagar? É a primeira preocupação. Não se preocupa se vai ficar saldo no passivo a pagar, se vai ficar contribuições a pagar. E dentro desta continuidade hoje dos balanços, os balanços eles têm que ter um ad eterno, porque uma entidade ela não nasce para morrer. Nós temos um princípio contábil que
Toda entidade, quando ela é criada, ela foi criada com o objetivo de gerar um tipo de lucro ou resultado econômico. No caso da administração pública, é um saldo que não é para ser dividido entre os sócios, mas sim ser utilizado na própria sociedade e dentro dos próprios serviços públicos que são oferecidos. Bom dia para todos, né? Meus cumprimentos. Dar ênfase à contabilidade patrimonial, adotar o princípio da evidenciação, que é fazer o registro dos fatos que alteram o patrimônio, independente se eles decorrem ou não da execução do orçamento. O princípio da universalidade dos registros. Lino Martins, um grande mestre que faleceu há alguns anos, ele é um dos defensores da contabilidade pública patrimonialista, tá bom? Que eu não tenho que pensar que contabilidade é apenas executar o orçamento. O orçamento é a execução orçamentária financeira. Você está cumprindo o que a Lei 4.320 disse lá em 1964. Mas está deixando de cumprir o que também a Lei 4.320 disse sobre o registro patrimonial. Nós, durante muitos anos, vou dizer que municípios, pensamos só na contabilidade orçamentária. E tem uma diferença grande. Tem uma diferença entre reconhecer o patrimônio e reconhecer o orçamento. Reconhecer o orçamento é eu trabalhar em cima das dotações orçamentárias, em cima das despesas correntes, receitas correntes, despesas de capital e receitas de capital. Isso é execução orçamentária financeira. Agora, quando eu penso em patrimônio, eu tenho que pensar naquele conceito que nós aprendemos quando fizemos o curso técnico em contabilidade ou quando fizemos o curso de bacharel em ciências contábeis. O que é patrimônio? Alguém vai dizer, poxa, eu vou ter que lembrar o que é patrimônio? Eu tenho uma notícia, pode ser desagradável para você que está há anos na contabilidade pública, que você vai ter que rever o conceito de contabilidade. Para mensurar, só evidencia aquilo que é patrimonial. O orçamento você não tem que mensurar, o valor já está ali. Execute, cumpra, acabou, não tem mais o que falar. Agora, todo tipo de despesa pública vai gerar, em determinado momento, um patrimônio ou apenas um serviço a ser cumprido. Gerou bem, gerou direito, é patrimônio. Gerou obrigação, é patrimônio. Agora, e a receita? A receita, ela é a principal mola motora de pagar as despesas. Sem a receita, o meu caixa e os meus bancos não terão saldo para cumprir aquilo que gerou de patrimônio, aquilo que gerou de bens e direitos. Então vamos lá na Lei 4.320. O que a lei de 64 dizia? E olha que nós usamos ela todos os dias quando estamos nos nossos ambientes contábeis, nas prefeituras. Nós empenhamos, nós liquidamos e nós fazemos o pagamento. E em um ano anterior, nós fazemos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ou a LDO, que vai direcionar o ano seguinte. Não é assim? Você faz a previsão orçamentária. Previsão orçamentária, ela não é patrimonial, ela é orçamentária. Empenhar, liquidar e pagar também é orçamentário. Em um determinado momento da liquidação, vai aparecer o patrimônio em alguns casos. Bom, então nós temos que diferenciar. Lá no artigo 85 da Lei 4.320 diz que os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária. Beleza, nós fazemos isso muito bem. Hoje, empenhar, liquidar e pagar, quem trabalha já nos setores já sabe isso automático. Ficou automatizado. Os sistemas já fazem, há uma integração entre alguns sistemas, e isso hoje é quase natural. Porém, o artigo 85 ele continua. O conhecimento da composição patrimonial. E eu deixei um grifo nosso ali. Eu grifei para dizer que existe o patrimônio já desde 64. No artigo 85 da Lei 4.320. A determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais,
a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Estamos falando aqui do balanço financeiro, do balanço patrimonial e do balanço orçamentário, em um único artigo. Mas ficamos somente na execução orçamentária. A maioria das vezes fazemos o orçamento executar certinho, principalmente depois da lei de responsabilidade fiscal, que houve ainda mais exigências para que se cumprisse o orçamento. E no artigo 89, a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial e industrial. No caso de prefeitura, nós não temos indústrias. Mas se ela tiver uma empresa pública que for industrial, ela também deverá consolidar utilizando o padrão patrimonial e industrial. O industrial envolve muito custos, que é uma novidade para a administração pública. Custos será uma grande mudança na área pública, porque até então, quanto é que custa um professor para dar aula? É difícil de mensurar. Não adianta alguém falar assim, não, eu pego a quantidade de hora dele, eu pego a quantidade de tempo que ele dedica externo e calculo por alunos. Não. Aí a energia elétrica. E o profissional contábil? E o profissional do direito que trabalha em prol de acompanhar esse professor? E o local que ele está, que eles usam para limpeza, que ele está, isso tudo é custo. Hoje nós não temos claramente definido uma técnica para custo, mas será criado. Nós temos um método que vai dar muito certo, pegando lá da administração privada, tá bom? Qual que é? O método ABC, Active Base Cost. A minha monografia fez sobre isso, e minha pós também. Artigo 100. Situação líquida patrimonial. Uma fórmula que a gente aprende nos primeiros dias do curso de Ciências Contábeis, nos primeiros dias do curso técnico em contabilidade. Qual é a fórmula? Ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Não é assim? O artigo 100 diz isso, só que de forma, com uma fala mais jurídica, contábil. As alterações da situação líquida patrimonial, que abrange os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução. E as superveniências e subsistências ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. Estamos dizendo que independe de orçamento, patrimônio existe. Comprei um carro há 5 anos atrás, iniciei o orçamento, paguei o carro, fiz todos os requisitos legais orçamentários, mas ele não existe no meu balanço patrimonial. Opa, tem algum problema. A essência agora é controlar o patrimônio. Então, eu preciso aprender a controlar o patrimônio. O artigo 104 diz que o resultado operacional, a demonstração das variações patrimoniais, que é conhecida de DVP, é um balanço, hoje é um balanço obrigatório, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independente da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. Se eu pego o balanço patrimonial antes das mudanças, eu pego um balanço que ele nasce e morre no mesmo ano, com pequenas divergências de um ano para o outro. Balanço patrimonial no novo padrão é acumular valores ou abatê-los de acordo com o fato contábil. A palavra fato contábil e ato contábil será eminente. Todos os dias nós vamos ouvir daqui para frente. E receitas tem fato contábil. Tem um fato que você reconhece no ato, que acontece a arrecadação, e tem uma que você já reconhece mesmo que ainda não arrecadou. E nós vamos falar sobre elas. Quais são os problemas então que a contabilidade tem? É os nossos temas. Reconhecer, mensurar e evidenciar. Hoje é um dos grandes problemas que a contabilidade pública tem. Primeiro, o que tem que ser registrado e quando? Nós temos um princípio chamado princípio da oportunidade. Esse é um princípio contábil que, quando eu, aluno de ciências contábeis, aprendi, como a minha visão era só orçamentária, eu falei assim, não vou usar isso para nada. Não. Eu, Sérgio,
em 1999, disse que não ia valer para mim para nada. Porque a minha visão era que eu seria um contador público. Não uso, não precisaria. Minha visão, Sérgio, pessoal. E não usei. Depois que você entra no mercado de trabalho da contabilidade pública, você verifica que realmente, não, eu vou precisar. Por enquanto, a lei diz, mas eu não tenho efetividade. A partir do momento que tiver efetividade, eu passo a usar. Mensurar. Qual é a qualidade, a quantidade que eu vou registrar desse fato? Dizer que eu tive a arrecadação de IPTU no valor de R$1.000 é uma informação interessante. Eu tenho o valor e tenho o IPTU, mas falta aí qualidade. Falta a data, falta histórico e falta qual foi o contribuinte que pagou esse IPTU. Eu tenho que ter qualidade na informação para eu quantificar e gerar um fato contábil. O fato contábil, ele tem que ter 5 características básicas. Nós falaremos sobre elas. Tá bom? Evidenciação. Como se deve demonstrar o fato contábil? É um problema hoje? É. Como que eu demonstro que o IPTU está lá no balanço patrimonial? Esquecendo o orçamento. Porque o orçamento ele vai iniciar, ele vai durante o ano executar e no final do ano zera de novo, começa um novo orçamento. O ciclo é esse. Acaba um orçamento e começa outro. Né? Sérgio, mas vai para a dívida ativa. Dívida ativa é um tipo de, vamos dizer assim, consequência do não pagamento do tributo. Ela não é um tributo, mas ela tem origem tributária ou não tributária. Eu posso ter dívida ativa de IPTU, ISS e taxas, em alguns casos, mas eu também tenho aquela dívida ativa não tributária, que são aquelas que não estão previstas como tributo. Um exemplo, as multas. Multas, por sanção, ela não é tributária. Deixou de pagar, ela vai para não tributária. Tá bom? Como eu vou demonstrar isso nos meus balanços? E mensurar o patrimônio? Eu tenho, então, a partir de agora, normas. Vocês já ouviram falar das NBCs? As normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Nós temos atualmente 11 NBCs e algumas já estão sendo traduzidas, que vão virar normas e já estão em discussão. Já foi autorizado, inclusive, para que essas normas internacionais fossem traduzidas já para o Brasil, para que comecemos a adotar. E a NBC 16.5, no item 23, ela diz assim: a entidade do setor público deve aplicar métodos de mensuração ou avaliação dos ativos e dos passivos, que possibilitem o reconhecimento dos ganhos e das perdas patrimoniais. No nosso caso específico, as nossas contas de créditos a receber estão no ativo, mas em algum momento vai permear lá o passivo. Principalmente quando eu tenho perdas, quando eu abro mão de uma receita em consequência de um outro problema. Então, eu posso gerar um passivo. Okay? O manual de contabilidade, já a 6ª edição, bom, ela ainda não saiu a 7ª, mas está no prelo para lançar, né? O processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis. Digo aqui, balanço patrimonial. Principalmente o balanço patrimonial e a minha DVP, que é a variação patrimonial. O crédito a receber, ele vai interferir diretamente no meu balanço patrimonial e nas minhas variações contábeis. E o grifo nosso, as patrimoniais. De acordo com o princípio da oportunidade, aí aqui mais uma vez, as transações no setor público devem ser reconhecidas e registradas integralmente no momento em que ocorrerem. Como registrar IPTU? IPTU é mais fácil, não é? Eu sei que eu já, todo início do ano, eu faço a geração das guias. Gero as guias e já tenho os valores. Então, não está difícil de gerar um lançamento de débito e crédito. Beleza. E ITBI? É um problema, não é?
E o ISS autônomo? Como que eu vou registrar? Como contabilizar? Como mensurar isso? Sendo que o ITBI, geralmente, quando eu estou transferindo, que eu vou lá e peço a guia. Não é assim? A maioria das vezes. Outro exemplo, taxas. Eu tenho as taxas que ela tem o poder de polícia, eu tenho as taxas que elas são administrativas, as que são efetivamente colocadas à disposição e são prestadas. Algumas eu já tenho fato gerador, outras não. Se eu for na prefeitura e solicitar, eu pago por ela. Essas eu tenho que reconhecer na hora que está sendo solicitada. Mas mesmo tendo estas diferenças, eu tenho que seguir o princípio da oportunidade quando eu conhecer a receita que ela pode acontecer iminentemente. Isso serve também para a despesa. E ela trabalha, esse princípio trabalha muito com o princípio da competência. O princípio da competência nós estaremos também falando para frente. Como então a grande mudança então para patrimônio? A nova contabilidade pública, eu tenho que ter um registro integral do patrimônio. Eu não tenho como mais deixar nenhum setor da prefeitura fora do registro contábil. É o camarada do patrimônio, é o do Frotas, é aquele que faz o lançamento de IPTU, é o contador sendo o principal mentor de todos esses setores. É o recursos humanos gerando dados, é a licitação gerando informações, porque a licitação, por mais que ela não gere uma alteração patrimonial, ela gera atos que vão alterar o patrimônio. Interessante, né? Assinar um contrato no setor lá de contratos não gera alteração patrimonial, mas tem a possibilidade de gerar quando esse contrato começa a ser executado. Assinei um contrato, gerei uma dívida? Ainda não. Fez a OS para que comece o trabalho, entregou a medição. Neste momento, eu começo a gerar, então, um primeiro fato gerador de que a despesa foi registrada. Mas então, Sérgio, como que eu faço, então, quando o contrato é assinado? No novo plano de contas, nós temos duas contas só para registrar os atos, que é as contas 7 e 8 do plano de contas. Se você trabalha com 7 e 8, você pode controlar ali de forma administrativa os controles, que elas são chamadas contas de natureza de controle, né? A natureza delas é de controle. Dentro dessas contas você vai registrar a dívida ativa não executada, a dívida ativa não recebida, né? Você vai reconhecer os atos de contrato e dentro dessas contas você pode gerar até um fluxo de caixa, porque tem a possibilidade de fazer programação financeira. A nova contabilidade, então eu tenho que passar a registrar integralmente o patrimônio. E falando em patrimônio, nós temos os bens, direitos e obrigações como fazendo parte do patrimônio. Os parâmetros para essa convergência: registro integral do patrimônio público, bens, direitos e obrigações. E aí essa imagem, né, bem peculiar, que os alunos de contábeis já conhecem muito bem. Esse é o meu conjunto de bens e direitos que chama-se ativo. E ali é meu conjunto de obrigações que chama-se de passivo. Dentro desse passivo também está o meu patrimônio líquido, bom? O que é uma obrigação que o próprio balanço terá com aquelas contas no caso da administração pública. No caso da administração privada, são obrigações para com os sócios, tudo bem? Terceiros, ações e etc. Quer dizer, sócios e ações. Terceiros estão em obrigações passivo circulante e não circulante. E aí nós temos então um grupo de princípios que na administração pública nós obedecemos muito bem princípios. Nós aprendemos. Porque o primeiro princípio que se aprende, artigo 37 da Constituição Federal, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa é a mola mestre para a administração pública. A partir do momento que você aprendeu a lidar com princípios, você terá outros princípios. O orçamento, nós temos uma lista de princípios no orçamento.
princípio da clareza, da exclusividade, o princípio da publicidade, que também está no orçamento, ela acaba sendo obrigada. Você vai na licitação, você tem princípios licitatórios que estão na licitação. Então, tudo na administração pública tem que ser princípios. Se você vai para o tributário, tem os princípios tributários que são aceitos e são obrigados a seguir. E na contabilidade não é diferente. Nós temos princípios. E esses princípios sendo seguidos, com certeza a convergência será mais tranquila. Mas para eu aprender princípios, eu tenho que aprender conceitos do ativo e do passivo e por que eu estou fazendo aquilo, por que eu estou mensurando, por que eu estou evidenciando, por que eu estou reconhecendo. Os princípios constituem sempre as vigas mestras de uma ciência. Contabilidade, gente, é uma ciência. Tá? Sérgio, mas você está falando de crédito a receber? É contabilidade. Vocês vão ver, tem tudo a ver com contabilidade e eu vou sempre mostrar o que eu estou dizendo anteriormente nesses slides. E nós temos então o princípio da entidade, o princípio da coletividade, o princípio da oportunidade, o princípio do registro pelo valor original, o princípio da competência e o princípio da prudência. Nós temos um sétimo, que é o da correção monetária, que alguns expressam que ele está extinto. Na verdade, a lei de 1994 diz que foi suspenso a correção monetária. Ela não existe mais no Brasil por causa do plano real e por causa da inflação. Mas não disse em nenhum momento que ele foi revogado. Existe uma linha de pesquisadores que querem o retorno da correção monetária. Aí, por qual motivo? Principalmente por causa desse motivo. Quando você adquire um bem, você registra pelo custo de adquisição. Passados-se 10 anos, quanto que custa esse bem? O mesmo valor, com os abatimentos da depreciação. Mas se pela correção monetária eu teria um bem atualizado, eu teria um bem mais próximo do real. Então essa é a linha dos pesquisadores. O que eu acho? Que a correção monetária não deveria deixar ela quietinha lá, porque senão vai trazer muitos problemas. Não adianta tentar trazer um princípio para a contabilidade e prejudicar a sociedade como um todo. A partir do momento que liberar a correção, nós passaremos a ter mais um item nos nossos boletos: juros, multa e correção monetária. Mas indiretamente nós temos correção monetária? Temos. A Selic é uma forma de correção monetária. Aplica-se juros nela, mas é uma correção monetária. Os índices inflacionários, eles são correção monetária quando estão no contrato. É multa e juros e mais a correção do INPC, IPCA e etc, etc. Os aluguéis seguem um índice, mas além do índice ele tem juros e multa. Repara para você, todo ano reajusta-se o valor do contrato, mas se atrasa tem juros e multa. Sérgio, mas a administração pública não paga juros e multa. Isso é outra história. Alguns não querem pagar, são obrigados. Manda outra nota, então não vou pagar com juros não. Não é assim? Mas com a nova contabilidade isso muda. Porque eu sigo o princípio da oportunidade e da competência. Uma vez registrado no balanço, sobe e estoura. Eu vou estornar uma nota. Eu vou estornar algo que eu estou registrando no prefeito de pagamento. Era muito melhor reconhecer a despesa adicional. Então nós teremos um grande problema. Nós temos aqui os conceitos de cada princípio. O da entidade, de forma indireta, os bens do sócio não se misturam com o da empresa. Na administração pública, os bens do gestor não se misturam com a administração pública. O prefeito não tem que usar o bem da entidade. O presidente da Câmara não tem que usar o bem da entidade para suas coisas particulares. Enquanto ele estiver revestido do poder de prefeito, de presidente de Câmara, aí sim ele pode. Mas carro para puxar alguma coisa na fazenda, serviços e produtos sendo direcionados a um bem comum dele, não. Aí nós temos um princípio contado. É divergência. Manda o ônibus, manda a van escolar. O princípio da continuidade, que é o que eu quero que vocês mais prestem atenção dele na competência, até fiz um grifo, é uma oportunidade e competência, grifo nosso aqui. O continuidade nenhuma empresa, nenhuma entidade é criada para morrer.
para acabar da noite para o dia. A ideia é de que uma instituição ela seja criada para coexistência. E prefeituras são assim. Quando o município é emancipado, ele não foi emancipado para ele acabar daí a 5, 6 anos. Apesar que tem alguns municípios que estão quebrados, né? Que é quase devolver para aquele que emancipou vai ser a melhor solução. Mas aquele que emancipou já não quer mais a bomba relógio. Hiroshima e Nagasaki ele não quer. Fica quietinho aí, não quero você. Porque ele já criou tantos problemas. Tem municípios de 10 anos, 15 anos, 96, 15 anos, 20 anos, que já estão endividados para os próximos 30 anos. Conseguiram fazer essa proeza. Claro que o nosso cálculo previdenciário para dívidas de município é estrondoso, né? Acaba com muitos municípios. O princípio da oportunidade, que é o que eu quero, principalmente ele, frisar mais durante esse momento, está vinculado à integridade e à tempestividade dos registros contábeis. Tempestividade, no tempo, na hora que aconteceu, fato gerador, ocorreu o fato, registra-se. Como eu faço isso para nível de tributo? Nós vamos estar olhando. Pelo valor original, mais para despesas, mas eu também tenho ele para receitas. E o competência? Determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se refere, independente de receber ou não. Mas eu vou registrar aqui, eu não recebi ainda. Na minha cidade a inadimplência é 70%, eu vou registrar 100%. Registra-se o 100%. Eles irão ficar durante o ano como contribuintes a receber. No final do ano, vai virar dívida ativa, a contabilização vai ser feita, ele passará para o plano de conta 7 e 8 e também patrimonial, para que seja recebido a longo prazo. Ele deixa de ser circulante e passa a ser não circulante. Eu preciso registrar, independentemente de receber ou não. Agora reparem para vocês verem, enquanto não existia o balanço patrimonial, isso morreria no último dia. Em alguns casos, geraria um livro de dívida ativa, mal, tá? Eu trabalhei com tributos muitos anos, mal, e a contabilidade dizia, quanto que deu a dívida ativa esse ano? É assim? Para eu registrar aqui no CIAS, né? Eu tenho que lançar no CIAS PCA, me fala aí qual é o valor pago, e o valor recebido, e qual foi o valor atualizado. Aí vai lá no CIAS, tem um campinho assim, dívida ativa. Aí coloca-se a inscrição, coloca-se a baixa, reestabelecimento, quando é alguns casos, e o saldo, não é assim? Estou mentindo? Mas você tem uma relação, você tem um histórico patrimonial de que essa dívida virou patrimônio e está sendo gerida? Não. Porque nós não tínhamos visão patrimonial. Nós tínhamos a visão orçamentária. A prudência. A adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para o passivo. Registra-se um ativo, quando eu sei que ele pode acontecer, pelo menor valor. Porque se ele for dado baixa pelo maior, eu tenho ali um resultado econômico positivo. O passivo, se eu registro ele pelo maior valor e acontece um valor pequeno, eu tenho um resultado econômico também satisfatório e menos desembolso caixa. Receita, recebi muito, mesmo registrando um pouquinho, o meu caixa, minha conta bancos pode ficar bem legal e eu tenho um resultado na DFC muito interessante. E é positivo agora porque o DFC é uma demonstração obrigatória. Continuando. Nós temos então as normas. A NBC 16.1 a 16.11. Querem aprender sobre contabilidade patrimonial? Saibam tudo sobre essas NBCs. Aprendam sobre ela. A 1 traz conceito de patrimônio, traz conceito de ciência. O que é a contabilidade? É até lúdico quando você lê a NBC 16.1 e 16.2. Mas ela é séria, porque ela se tornou norma. No Brasil, nós, da contabilidade, não precisaremos mais de lei. Nós vamos precisar só de normas para alterar a contabilidade, via um órgão chamado CPC. Lançou minuta no CPC, foi aprovada pelos órgãos que a compõem, vira norma e tem força de lei. É uma norma que nós vamos ter que seguir e todas virão do CPC. Então nós já temos 16. A 16.11 é a última, ela veio depois, a tradução primeiro veio só das 10 primeiras, depois veio, se não me falha a memória,
2009, 2010, 2011 veio a 16.11, que fala sobre controle interno. Bom. E nós temos então uma portaria. Essa portaria ela também é importante. Ela que define como serão os procedimentos patrimoniais, os orçamentários específicos. Patrimoniais, vamos trabalhar diretamente com bens, direitos e obrigações. Os procedimentos contábeis e orçamentários, vamos trabalhar com orçamento, LDO, PPA e LOA. A norma não revogou a Lei 4.320. Continua existindo o plano plurianual, continua existindo o LDO, continua existindo a LOA. Porém, foco gerencial, gestão. Eu quero ser um gestor. Aprenda o plano plurianual, PPA e a LOA, que é os instrumentos de planejamento da gestão pública. Eu quero aprender patrimonial, então você foca em bens, direitos e obrigações. Eu quero conhecer todas as áreas, que é importante? Excelente, você será um contador completo. Como está o prazo? Na norma, a portaria 634, plano aplicado ao setor público. 2014 era para estar todo mundo já aplicado. União, estados e municípios. Não é a realidade. Não é a realidade. Antes de iniciarmos a aula, estávamos dizendo que em Minas Gerais está um pouco atrasado. Um pouco para economizar na fala. Tá? Mas existem alguns outros estados que já estão mais avançados. Tá? Muitos. Eu ouvi uma informação de que São Paulo já está bem adiantado nessa implantação. As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, que é o plano, que é o balanço patrimonial, que é balanço financeiro, orçamentário, a DFC, que é o fluxo de caixa, a DVP, que é a demonstrações de variações patrimoniais, também teria o mesmo prazo. Mas se eu não consigo implantar um plano de contas, eu não consigo, então, demonstrações. Então, logo, esse prejudica esse. Implantar débito e crédito utilizando um plano de contas novo, gera as informações para cá. Então, eu preciso cuidar daqui para implantar aqui. Os procedimentos contábeis, foi editada uma norma pelo STN, né? Que é o plano de implantação, que foi discutido na palestra aí, anteriormente. E aí está o plano de implantação dos procedimentos contábeis, chamado de PIP-CP. Né? Eu fiz a questão só de grifar o primeiro item, que é o item da nossa palestra. São uma lista com vários. Tá? Com vários. Então eu tenho os entes da Federação, União, o Distrito Federal e os Estados, municípios com mais de 50 mil habitantes. Alguém aqui é município maior que 50 mil habitantes? 2, 3, 4. Então, o prazo é só ali até em 2020. 2020, então tem 4 anos. Alguém diz assim, mas 4 anos eu tenho para implantar ou em 2020 tem que estar implantado? Bom se tivesse implantado em 2016, que você já estaria corrigindo todos os problemas até 2020. Principalmente que você tem praticamente um plano plurianual. Se você integra um plano plurianual dentro da contabilidade pública nova, você vai chegar em 2020 tranquilo. Mas o grande problema é que a mão de obra é pouca, é escassa, e muitos não estão buscando essas novidades. Eu já ouvi profissionais da velha guarda dizendo assim, isso não é para mim, isso são para os novos. Isso não é para mim porque eu estou descendo a ladeira. Estou descendo. Quem estiver subindo, que aprenda. Mas a ciência, eu posso aprendê-la, posso dedicar e que outro execute, não tem problema. Se eu estou descendo a ladeira, mas por causa de um conhecimento eu vou deixar de aprender, é tão fácil a migração, não está tão difícil. Não está difícil. Então eu tenho municípios, mais de 50 mil habitantes, 2020 já tem que estar preparando os sistemas. Em 2021, os registros contábeis, que é a NBC 16.5. Tá? E em 2022 já está com informações para o SICOM,
já está em funcionamento, já está em pleno uso, com as falhas, mas já está em funcionamento. Ano retrasado, o governo federal publicou o balanço patrimonial da nação brasileira, com base no SICOM. Claro que tem dados lá que é totalmente, a gente acha que é pouco. Uma nação 2014 para 2015 com 6 trilhões de reais é muito pouco. É muito pouco diante de 27 unidades de federação, mais de 5.500 municípios. Então não é um balanço patrimonial real. Para que isso? Para publicar na ONU. 2015, eu não sei se já foi publicado, o último mês era julho, mas parece que foi postergado o prazo de envio. Então esse balanço patrimonial de 2015 deve estar na chapa para ser publicado. Quem tiver curiosidade, procure Balanço Patrimonial da Nação. Ele tem uma sigla, parece que é BPN, se não me falha a memória. Balanço Patrimonial Nacional. Todos os entes da federação que enviaram dados. Pergunto, algum município enviou dados patrimoniais reais? Verídicos? Próximo da realidade? Não. Tem alguns que colocaram valores lá só para enviar mesmo. Então não tem balanço patrimonial de município em 2016. Isso na nossa realidade localizada, Minas Gerais, não tem. O Espírito Santo pode ter, São Paulo pode ter, mas Minas Gerais não tem ainda próximo da realidade. Eu não posso dizer que a sua cidade está 100% no balanço patrimonial. Não posso dizer também. Até porque alguns desconhecem até quais os elementos patrimoniais podem ser reconhecidos. Por exemplo, o prédio da sua prefeitura está contabilizado? Ele é patrimônio? As praças da sua cidade estão patrimonializadas? As ruas da sua cidade já estão medidas, calculadas, quanto que vale? Então você não está 100%, porque esse patrimônio público deve ser contabilizado. Mas por que eu tenho que contabilizar ruas? Não é de domínio público? Sim. Mas uma rua ela pode ser alienada através de uma asta pública, dependendo do interesse público. Em minha cidade, um pedaço de uma rua foi feito uma doação por uma empresa privada para construir um bem de natureza da sociedade, que é uma rodoviária. Foi feita uma lei onde que uma parte do bem da prefeitura foi doado para uma empresa privada para ela construir uma mega rodoviária. Interesse da sociedade, interesse público. De quem será aquele imóvel? De um empresário, de um empreendedor. Mas uma rua foi doada. Não posso mostrar para vocês a lei e o valor dela contado. Saiu o valor dela. Na hora da lei saiu quanto que ela custou. Então todas as ruas têm que ser contabilizadas. Agora, como debitar e creditar uma rua? Ela é um bem territorial, um imóvel. Tem lotes ali. Dependendo da rua, é mais largo do que a minha casa, com certeza. Tem ruas que tem 20 metros de largura. Aí você vê o tamanho dessas ruas. A Vale do Rio Doce, por exemplo, ela tem uma linha férrea de Belo Horizonte, Itabira até Vitória. A linha dela é contabilizada. A linha férrea, toda aquela extensão, ela tem a metragem exata de quantos metros quadrados ela tem de área de linha férrea. Por que então os municípios não podem fazer o mesmo? Porque no balanço patrimonial dela ela precisou disso. Agora, os municípios com até 50 mil habitantes. Em Minas Gerais é a grande maioria. Eu ouvi alguém dizer, ali durante a entrada, que ele trabalha numa cidade com 2 mil habitantes. 2 mil habitantes. Brincadeira, né? Emanciparam uma cidade que tem 2 mil habitantes. Eu trabalhei em uma cidade que tinha 853 habitantes dentro da cidade. O resto era tudo na zona rural. Na cidade. Só que os bens, não interessa a quantidade, tem que ser contabilizados. E não foge a regra para o município com menos de 50 mil habitantes. A contabilização que o município de 2 mil habitantes vai fazer
é a mesma com que o de 49.990 terá que fazer. E o cronograma, ele vai ter que cumprir. 2021, um aninho, né? Um aninho a mais do que o de 50 mil. Em 2022, há o registro contábil com débito e crédito. Deixar para 2022 é um risco, porque os erros, eles acontecem na prática. Eu não sei contabilizar uma rede de esgoto que está a céu aberto. Sérgio, mas vai contabilizar? Aquele patrimônio ali tem que ser contabilizado. Valeu o dinheiro, teve desembolso. Qual é a receita que foi utilizada? Eu tenho que fazer toda essa contabilização. Então nós temos prazos. E corram com esses prazos. Porque esse primeiro item aqui, ele é o mais fácil de ser reconhecido. Basta os municípios investirem no setor de arrecadação e cadastro. Segredo. Aqui está aonde que vai ter todos os recursos do município. É importante que seja investido em créditos a receber. Estamos falando mesmo do IPTU, do ISS, das taxas e da contribuição de melhoria e do ITBI. Estamos falando da dívida ativa, sim. O grande problema dos municípios é que eles valorizam o setor de obras, educação e saúde, que dois são constitucionais. Mas o setor que traz dinheiro, não. Em alguns municípios você chega, o setor de arrecadação tem papel espalhado para todos os lugares, arquivos mal complementados, você chega, tem pastas faltando, porque alguém pegou para fazer uma coisa e não voltou, e ali vira um problema sério. Já existem tecnologias que estão apoiando. Nós já temos um geoprocessamento que você consegue ver certinho o valor do metro quadrado exato, quantos metros quadrados exatos você tem de bens patrimoniais. É caro, é um investimento mais caro, mas nós temos também subsídio do Ministério das Cidades e também do BNDES para esse tipo de coisa. Nós temos um programa chamado TEMAT, já ouviram falar? TEMAT para modernizar esse setor que vai arrecadar, que é a administração tributária. Captação do PEMAT, com esse tipo de projeto, você terá créditos, você terá bens sendo contabilizados e melhorados. Pode ter certeza disso. Como é que é a mensuração disso? Desse terreno? Como é que faz? Ele faz, você olha o valor do metro quadrado da planta de valores ou o valor do mercado. Você escolhe de acordo com a NBC 16.7 ou 8. Tem uma técnica. No ano passado, alguns de vocês tiveram no ano passado, aqui na jornada, eu falei sobre como mensurar o patrimônio e as receitas. Quando é contribuinte, você registra pelo valor original que você achou. E esse valor original ou está na planta de valores, ou está no valor do mercado, ou num laudo técnico emitido por um profissional contábil, que vai alterar o balanço. Com um laudo de um engenheiro. Você pode fazer. Com um laudo técnico. Não pode ser... Alguém chegou lá e mediu, olhou, vale 50 milhões. Não. CREA, CRECI, né? E o CRC. São os laudos que podem ser emitidos. É justamente essa mensuração que a gente vai estar reforçando sempre nas nossas palestras. Então vamos lá. O artigo 6º da portaria diz que os procedimentos contábeis têm que ser reconhecidos, mensurados, registrados, apurados, quando for o caso, avaliados e controle. Nós temos aqui, então, 6 situações que o patrimônio deveria passar por todos eles. Primeiro, reconhecer uma receita. Fato gerador, beleza. Mensurar valor dela de acordo com a atividade, de acordo com o metro quadrado, de acordo com a tabela do ISS. Registro, um débito e um crédito. Pelos métodos de partida dobrada do Luca Pacioli, né? O famoso Luca Pacioli, todo débito vai ter que ter um crédito de igual valor. Se não tiver, não adianta tentar fazer um lançamento de uma perna só, como eu ouvi isso em sala de aula. Um aluno falou, professor, eu faço lá no meu escritório,
Um lançamento de uma perna só. Você me ensina essa técnica, eu nunca vi isso, não. Para mim isso tem outro nome. Isso tem outro nome. Na conta bem. Lançamento Saci. Eu vou dar esse nome aí. Muito bom, muito bom. Esse é um lançamento Saci. Porque pela ciência contábil, o que eu aprendi de teoria contábil, todo débito tem que ter um crédito de igual valor, ou se usar as fórmulas, que sejam os valores iguais. 2 débitos, 2 créditos, totalizando. 1 crédito, 2 débitos, totalizando. Então os valores tem que fechar. Se está faltando um valor, não tem esse negócio de um lançamento de uma perna só para ajustar balanço, não. Isso não existe, não. Tá? Se alguém fizer isso lá, você manda ele correr e procurar outra perna do Saci. Que não pode. Então o registro, ele é um débito e um crédito. Ah, mas é um registro de ajuste patrimonial. Nós temos uma conta para ajuste patrimonial. Lá nas contas do PL, nós temos uma conta de ajuste. Se ela é legal e permite o ajuste, faça o ajuste. Ah, não, é um lançamento só para 1 centavo que deu diferença. Olha aí. Apesar de 1 centavo ser insignificante para uma fiscalização, 1 centavo que faltou no lugar tem que ter no outro. Então 1 centavo não pode. Ah, meu balanço está faltando 10 centavos. Ou você lançou alguma coisa errada, ou deixou de registrar algo de 10 centavos. Principalmente aquelas tarifazinhas que vêm nos extratos bancários e sofre aí com um profissional contábil para ficar registrando. Apuração, ela pode ser feita, no nosso caso, via o setor de arrecadação. Avaliar se esse valor está exato cabe também ao setor de arrecadação. Okay? Mas isso serve para as despesas também. Controle. Além do setor de arrecadação, ele ficar responsável por esses créditos, hoje nós temos uma integração dentro do setor contábil dentro de uma prefeitura. O que a arrecadação controlar tem que estar disponível para o contador. E concomitantemente para o controle interno. O controle interno ele tem que ter a condição de pegar uma ficha de um imóvel, um BCI, um cadastro imobiliário, e ir lá no imóvel e fiscalizar. Porque compete aí. Salvaguardar o patrimônio compete ao controle interno. Nós temos uma MDC só para isso, para dizer que é responsabilidade dele cuidar do patrimônio. Se é responsabilidade do controle, então o controle interno ele tem mais uma tarefa. Fazer cumprir as NBCs. O setor de arrecadação lançou lá IPTU para um companheiro e o valor dele não condiz com o metro quadrado daquele imóvel ali. Opa, tem alguma coisa errada. Vai na planta de valores, vê a quadra, o setor dele, o metro quadrado, vê a fórmula de cálculo e verifica se está de acordo. O imóvel dele vale R$1 milhão, por que está registrado 100 mil? E isso gera um outro problema. Registrou 100 mil, reduziu o IPTU. E o ITBI? Vendeu por R$1 milhão, mas na contabilidade da prefeitura só está 100 mil, então só pagar ITBI sobre 100 mil. Olha o grande problema do controle, dos créditos a receber. Ainda tem algumas cidades que dizem assim, não, nós vamos lá conferir, que é competência, é ofício do setor, antes de homologar o ITBI, ir lá e conferir. Veio, o cartório tem uma mania muito estranha de mandar a guia pronta. O cartório manda a guia pronta, já calculado. Peraí, isso é competência do município calcular, não é cartório que calcula valor do metro quadrado, valor do imóvel, não. Vendeu por R$1 milhão, mas na prefeitura ele está registrado por 800 mil. Vamos cobrar pelos 800 mil? Cabe ao funcionário de rendas analisar se vai cobrar pelos 800 mil ou por R$1 milhão. Qual é o ideal? É pelo 1 milhão. Até porque vai ter problema no imposto de renda. O imposto de renda sai 1 milhão da conta de alguém. Tem que entrar 1 milhão na conta de outro alguém. Não tem? Em débito e crédito. Até no imposto de renda, eu tenho que informar para quem que foi o bem e de onde que saiu. 800. Então eu tenho que fazer uma guia de 800 mil. Se foi 1 milhão, uma guia de 1 milhão de reais. O artigo 7º. As variações patrimoniais devem ser registradas pelo regime de competência. Olha, um grande
divisor de águas aqui, tá bom, gente? Ativos e passivos das entidades que integram o setor público. Convergir a contabilidade do setor público às NVCs e ampliar a transferência das contas públicas. Isso aqui é uma portaria 634, que demonstra como fazer, mas diz que nós temos que seguir as NVCs. Grifo nosso ali, então. Então, tudo que eu estou falando, eu estou dizendo que temos que cumprir a NVC e temos que cumprir a portaria. Nós não temos lei, mas nós temos normas agora a serem cumpridas. Então, vamos lá. E o parágrafo único do artigo 7º diz assim: nos registros contábeis, débito e crédito. Coloca na cabecinha de vocês aí que nós estamos falando de débito e crédito mesmo. Os entes da federação deverão observar os seguintes aspectos. NVC 16.5 diz sobre o registro contábil. O que diz lá o meu reconhecimento, mensuração e evidenciação? É uma lista, tá bom, gente? Eu peguei só aquilo que eu vou estar trabalhando. Créditos por competência, inclusive dívida ativa e ajuste de perdas. Dívida ativa, vocês terão uma palestra só sobre isso, né? Sobre a evidenciação dela. Então, nós vamos nos ater à dívida ativa. Mas o crédito dos tributos em geral, nós estaremos continuando. Então, o que é crédito tributário? O que é esse negócio? Tributo. Quais são os tributos que nós temos? Aí nós temos uma instrução de procedimentos contábeis chamada IPC 02. Seguem ela para tudo, tá? Por enquanto. E a IPSAS 23. É um direito do Estado decorrente dos tributos que, por sua vez, são benefícios econômicos ou serviços potenciais compulsoriamente devidos às entidades do setor público, estabelecidos por lei para gerar receita para o Estado com o intuito de financiar suas despesas. Aqui estamos falando diretamente das despesas correntes, tá bom? Porque as despesas de capital não tem origem dentro do tributo. As sobras de uma receita própria pode sim ir para uma despesa de capital. Mas o intuito das receitas é financiar as despesas correntes. Manutenção de pagamento de salário, Fundeb, saúde, repasse para a Câmara Municipal e etc. Então, nossos tributos, nós temos um direito do Estado. Se é direito do Estado, nós temos, então, alguns tipos de tributos. Nós temos os impostos, as taxas, contribuição de melhoria e as contribuições sociais. Nós temos uma lista de impostos no Brasil, 9 do governo federal, 3 do Estado, 3 dos municípios. E nós temos 2 que é exclusividade do governo federal, que é as contribuições especiais e as contribuições sociais. Ninguém pode cobrar. Contribuição de melhoria. Algum município cobra isso? Vocês já viram falar? É obrigado. Vocês sabiam? É apolítico. Se eu cobrar a contribuição de melhoria... Cobra, geralmente tem no IPTU, né? Não pode vincular, não pode vincular. Tem que ser guia separada. Porque o cálculo tem que ser dividido para igual modo para todos aqueles que foram beneficiados. Uma obra que valorizou o imóvel. Ninguém faz isso. Mas usam-se uma outra técnica. Valoriza-se a planta de valores daquele local e o IPTU vai melhorar. Né? Só que eu tenho por obrigação cobrar na contribuição de melhoria. Engatam-se no IPTU para dizer assim, não, o IPTU tem que pagar, não tem outro jeito, né? Lei. Contribuição de melhoria, ela afeta diretamente para aquele grupinho. Eu mando a guia para 20 pessoas. Por que só nós recebemos? Aí aquele que executa a contribuição de melhoria diz, porque vocês receberam uma obra de beneficiamento e etc. etc. Então ela é um tributo apolítico, mas ele é obrigatório por lei para as 3 escolas do tributo. Nós temos os tributos não vinculados, os vinculados, os mistos e os especiais. Os impostos são não vinculados, eles não podem ser vinculados a nada, com exceção de Fundeb, saúde, que é constitucional, e o repasse do legislativo também, que está lá na Constituição Federal. Tá bom? E os vinculados? Taxas e contribuição de melhoria. Para eu ter que pagar uma taxa, eu tenho que ter uma conta prestação de serviço. Ou
o serviço colocado à disposição, mesmo que eu não utilize. Alguns reclamam, mas na minha casa eu não tenho geração de lixo. O lixeiro passa lá? Passa. Então por que você não coloca? Não, eu não uso, eu levo para outro local, levo para a roça, etc. Mas ele foi colocado à sua disposição. Você não usou porque você não quis. E ele é cobrado. É o caso da iluminação. Né? Que era uma taxa, uma contribuição e acabou virando uma contribuição. Os tributos mistos são os especiais. Alguns têm vínculos e outros podem não ser vinculados. No caso, nós temos as contribuições previdenciárias, que ela tem um vínculo de pagar depois, futuramente, e atualmente as aposentadorias, assistência social e alguns casos da Previdência em geral. Tributos especiais, empréstimos compulsórios. Paga-se 10 centavos do litro de gasolina, daqui a 50 anos você pega ele de volta. Nunca mais vai haver. Tá? O empréstimo compulsório é algo que já teve no Brasil, atualmente eu não sei de nenhum, mas não se recupera. Teve compulsório aí, foi no Collor e Sarney e Collor. E os impostos? Eles são tributos, independentemente de você querer pagar ou não, é uma imposição. Se você tem casa, vai pagar por ela, pelo IPTU. Se você tem um carro, vai pagar por ele, pelo IPVA. Então eu tenho o tributo obrigatoriamente. Todo cidadão tem que pagar, desde que ele possui as características do tributo. Tem imóvel, vai pagar IPTU. Tem carro, vai pagar IPVA. Vendeu e comprou mercadoria, vai pagar o ICMS. Recebeu um serviço prestado, terá que pagar pelo serviço prestado. Tem salário acima do limite, ganha muito bem, imposto de renda. Ganha abaixo, é isento porque a própria lei isentou, né? E os impostos eles destinam diretamente às despesas correntes de capital. A de capital ali é quando há sobra do tributo. Sobrou um dinheiro ali de receita própria, eu vou invisto em uma despesa de capital. Construir uma ponte, construir uma casa. Pergunto, tem alguém sobrando dinheiro de recurso próprio? Ninguém. Eu não conheço nenhum município que possa dizer com todas as letras que 100% da obra é com recurso próprio, com exceção daqueles que recebem grandes volumes de tributos devido a empresas. Tem uma grande empresa, o ICMS vai ser gordo, dá para investir mesmo na parte com recurso próprio. Mas se não tiver, cidadezinhas pequenas, que é a maioria em Minas, não tem. Raramente. Aí vai todo mundo para Brasília pedir repasse, ou vem para o Estado também pedir uma ajuda e um apoio. Tá? Tanto a União, Estados, Distrito Federal e municípios podem cobrar impostos. Tá bom? Não é exclusividade da União. Tá bem? As taxas são vinculadas a alguma atividade. Eu posso ter um serviço prestado, colocado à minha disposição, né, pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. Eu tenho que ter cálculo. Um grande problema hoje que nós temos com a taxa de lixo é não conseguir dividir realmente quanto que gasta para recolher e mandar o lixo para o seu devido local. Um grande problema. Calcula-se lá por uma unidade básica do município, uma UFM, e fala assim, um FM aqui vai pagar pela tonelada do lixo. Não é real. O lixo ele deveria ser mensurado, calculado as toneladas que foram produzidas mesmo. Muitos não têm a tempo. Um grande problema. Muitos não têm essa coleta de lixo efetiva. É um problema sério. Não pode ter o mesmo fato gerador e não pode ter a mesma base dos cálculos dos impostos. É diferente a forma de calcular. A contribuição de melhoria, é igual eu disse, é uma contribuição que ela depende de uma obra especificamente. Você tem que calcular o custo e dividir pela quantidade de pessoas ou metragem ou área utilizada. Um exemplo, eu fiz uma praça, eu quero verificar todas as pessoas que foram afetadas. Se os imóveis são de tamanhos de frente iguais, você terá um cálculo fácil de se fazer. Divide pela quantidade de imóveis. Se você tem imóveis com as frentes diferentes, aí você tem que fazer pela testada daquilo que vai beneficiar a obra. Foi beneficiada a obra. E o que as normas brasileiras dizem
sobre os meus créditos tributários. Nós temos uma NBC chamada Transações no Setor Público, crédito tributário é uma delas. Nós temos o registro contábil, que é a NBC 16.5, que o crédito da transação gera um registro. E nós temos aqui a NBC 16.10. Tá? 16.10 diz avaliar, mensurar os ativos e passivos. Aí respondendo a pergunta do nosso colega de sala, aí. Como fazer isso? A NBC 16.10, ela dá a orientação de como fazer. Mas o melhor mesmo é com acompanhamento do profissional habilitado para isso. Tá bom? Então nós temos aqui 3 grandes profissionais para essa mensuração, que é o pessoal do CRECI, o pessoal do CRC e o pessoal do CREA. Tá bom? Então essas 3 NBCs são as que mais nós estaremos utilizando como fala. Lembrando que para gerar demonstração contábil eu tenho que fazer um registro contábil bem feito. Se eu fizer ele mal feito, não vai ter crédito bem feito para gerar um balanço patrimonial com qualidade. Não teria consolidação, porque automaticamente eu perdi aqui, e o controle interno vai ficar perdido, porque ele não vai encontrar fidedignidade nos balanços, nos registros. E os registros, eles têm que seguir 13 características, se não me falha a memória. Compreensível, tem que ser fidedigno, tem que ser comparável, tem várias características que está lá na NBC 16.4. Tá? Qualidade da informação contábil. Leiam essa NBC. Não adianta eu registrar sem que ele não é compreensível. Arrecadação de IPTU. O histórico. Mas peraí. Qualquer um pode arrecadar IPTU. Mas quem foi o contribuinte? Qual foi o valor? Qual foi a data? Valor diferenciado? Sim ou não? Tem isenção? Sim ou não? No histórico você complementa toda a qualidade da informação. Ele tem que ser tempestivo, tem que ser no dia, na hora e no tempo que ele ocorreu. E o que a norma diz? Os créditos tributários por competência e as demais transações sem contraprestação, transferências e multas, encontram-se disciplinados nas IPSAs 23, Receita de Transações sem contraprestação, que são os impostos, as transferências. As transferências hoje é o maior problema. Como contabilizar RPM? Eu não sei quanto que vai vir. Eu sei sim. 10 dias antes, eu já tenho mais ou menos o valor. Mas é só no dia que cair no caixa que eu vou saber. Só no dia que cair no banco que eu sei realmente qual o valor do RPM. ICMS. Parece que toda terça-feira cai uma parcela do ICMS, não é? Todas as terças. Qual é o valor do ICMS que eu vou registrar? Eu tenho fatores que eu tenho que observar. O valor que você lançou lá no orçamento não é base para registro contábil. É base para orçamento. Para registro contábil, não. Os demais créditos encontram-se principalmente na IPSAS 9, Receita de Transações com Prestação. Com contraprestação. Então vamos ver lá. Não há uma norma específica para tratar das NBCs. Vocês irão encontrar várias falas de normas e portarias que eu tenho que seguir para eu poder aprender. E o que o manual diz sobre os procedimentos contábeis? Que a contabilização tem que seguir as transações sem contraprestação, que é crédito do IPTU, do ISS, das taxas em geral. O registro da receita tributária tem que ser por competência e não por caixa, igual nós aprendemos. Qual é o regime da contabilidade pública? A gente aprende isso na academia e aprende isso também no curso técnico. O regime do setor público é um regime misto. O regime de caixa para receita e o de competência para despesa. Porque a competência eu conheço ela antes de acontecer. O caixa, eu só sei que a receita vai ser arrecadada no dia que ela cair na conta. Acabou esse princípio durante esse momento de transição. Eu vou contabilizar por competência. Registro mesmo que não receba, para que haja uma vida patrimonial sendo reconhecida. E para isso nós temos então uma IPC 02. Esta é a grande jogada da área de registro de créditos. Lembrando sempre daquilo que eu falei para trás.
as NBCs, as IPSAs, os balanços, porque eu preciso dela para registrar. Alguém já teve acesso a isso aí, IPC? Alguém já teve acesso? Ela ensina passo a passo como contabilizar débito e crédito. E ainda, ela explica o que é um crédito. Ela explica o que é o IPTU. Até nisso a norma diz. Pontualmente, e alguns desses pontos serão discutidos aqui nessa manhã. A portaria, ela é do Ministério da Fazenda, através do STN. O artigo 3º diz, as IPSAs, a IPC, né, de observância facultativa. A palavra facultativa aqui não é obrigatória. E de caráter orientador. Professor, eu vou usar a IPC 02, é o melhor que nós temos. É o que nós temos. Ainda não tem uma orientação mais nova que pode nos ajudar. Então segue de preferência a risca. Essas instruções de procedimentos contábeis são emitidas pelo STN através do seu portal. Então nós temos algumas, né? Então, nós já temos 10. Nós temos como fazer um plano de transição, que já foi apontado, né, na palestra. Nós temos a transferência de saldos contábeis e controle de réis a pagar. Nós temos o reconhecimento dos créditos tributários, que é o que eu estou mirando neste momento, né, ali. E nós temos o encerramento de contas contábeis, no novo plano de contas. Nós temos a metodologia para a elaboração do balanço patrimonial. Temos metodologia para elaborar as demonstrações das variações patrimoniais. Para elaborar o balanço financeiro. Para elaborar o balanço orçamentário. E o fluxo de caixa. E os ajustes de perdas e ganhos. E, finalmente, os consórcios públicos. Que vocês acho que vão ter uma palestra sobre consórcios públicos também, né? Essas instruções é o melhor que nós podemos apresentar para vocês neste momento, até que o STN indique mais. A nossa será a 02. Então, o que a IPC 02 diz? Regime de competência é o regime para créditos tributários. Tá bom? Reúne conceitos e procedimentos para os registros patrimoniais, mais especificamente dos créditos tributários, de acordo com os conceitos da contabilidade aplicada ao setor público. Qual o objetivo? Harmonizar. O que aprender numa cidade vai ser o mesmo que aprender na outra, então será um único padrão para contabilizar. E aí alguém fez a seguinte indagação. E os sistemas contábeis? As empresas de software terão que adequar a estas normas, ao plano contábil aplicado ao setor público. Vai ter que adequar ao manual de contabilidade aplicado ao setor público. Vai ter que adequar a IPC 02. Os códigos serão quais? Do plano de contas. O ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, é o mesmo padrão. Não pode haver diferenciação entre o município do interior com 2.000 habitantes e o município da capital Belo Horizonte e outras capitais, como é o caso aí de grandes cidades. O regime de competência, ele segue as normas internacionais e segue o manual de contabilidade aplicado ao setor público, bem como as NBCs que nós temos no Brasil. Apresenta soluções operacionais para o reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência. É a instrução do procedimento contábil. E os créditos tributários, nós temos os exemplos deles. IPTU, ISS, QN e ITBI, que é a nossa esfera municipal, a grande maioria aqui é município, né? Para o registro dos créditos, qual o princípio que nós devemos seguir? Olha eles aqui. Eu disse lá no início, oportunidade e o da competência deverão ser observados para efeito de análise. No caso do ITBI, você não sabe o que vai ter de arrecadação? Nós temos duas formas de arrecadar o ITBI, eu vou mostrar. Nós temos ele efetivamente acontecendo e temos quando acontece o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda ainda não é a transferência, mas eu já posso reconhecer. O contrato de compra e venda, em alguns municípios, já dá o poder para transferir o imóvel para o nome da pessoa
ou apresentar que aquele imóvel é da pessoa e só colocar o nome do ITBI. Naquele momento eu já posso registrar o ITBI a receber. Tá. O competência então vai ser só quando tiver já um contrato. Contrato de compra e venda vai ser o competência. Tá? É o caso que eu vou ter um exemplo aí na frente, tá bom? Nós temos uma resolução para os princípios, eu apresentei elas para vocês no slide anterior. O princípio da oportunidade dispõe sobre o processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Já o princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se refere. Períodos e tempestividade têm a mesma conotação. Sinônimos, bom? Eles não são um contrário ao outro, complementam. Tempestivo, no dia, na hora e no tempo. Período, o ano, o dia e o mês que aconteceu aquele registro de previsão do IPTU a recolher quando eu já lancei ele. O IPTU está para ser recolhido, eu já reconheci. Qual o momento? Nós vamos falar. O regime de competência ele vai ser adotado nas variações também patrimoniais, principalmente na hora de montar uma demonstração chamada DVP, que é a demonstração de variações patrimoniais. As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais. É aquela fala que a gente aprende. Atos não alteram o patrimônio. Fatos alteram o patrimônio. Então eu preciso desses princípios, principalmente para a competência, quando eu falo de fatos que vão alterar o patrimônio. A assinatura de um contrato de aluguel não vai alterar o patrimônio, mas o pagamento desse contrato de aluguel vai alterar o patrimônio. E o plano de contas? Para que eu preciso saber sobre o plano de contas para créditos tributários? Qual é a conta que eu vou contabilizar? Eu vou contabilizar no ativo, no passivo, no ativo não circulante, ativo circulante? O que eu tenho que saber sobre plano de contas? Tudo, né? Porque eles vão registrar os atos e fatos. O plano de contas aplicado ao setor público apresenta uma estrutura de classes que permite o registro e a evidenciação contábil dos atos e fatos. Interessante que o plano de contas da área pública permite você registrar fatos, atos. Você tem as contas 7 e 8 do plano de contas só para registro de contratos, registro de licitações. Fazer controle daquilo que não alterou meu patrimônio, mas tem um poder fundamental para alterar. Bom, o regime de competência é o patrimonial, é as classes 1 a 4. Quanto ao regime orçamentário, 5 e 6, que reconhece a receita pela arrecadação e a despesa no momento do empenho. Não vou falar sobre ao momento de orçamentário, porque vocês terão um momento só para aprender sobre o regime orçamentário. Okay? A minha visão é patrimonial. Então, nós temos essa classe. Agora começamos a codificar. Cada dígito desse representa uma coisa. O primeiro representa as classes. O segundo é o grupo do plano de contas. O terceiro é o subgrupo. O quarto é o título. O quinto, ele é o subtítulo. O sexto, item. E o sétimo, o subitem. Vocês verão que esses X irão transformar em números. Aí você tem um plano de contas orçamentário. Esquece o orçamentário. Este é contábil. Você vai ver receitas correntes? Em algum momento você vai ver. Mas não tem nada a ver com aqueles códigos. 1 para receitas correntes, 2 para receitas de capital, 3 para despesas correntes, 4 para despesas de capital lá nas contas econômicas. Não, esquece. Zera isso aí. Vamos dar um reset e ver que a contabilidade pública ela é visão patrimonial agora. Eu tenho um plano de contas para isso. E sabe quem disse sobre o plano de contas? Olha aqui. IPC 02. Ele remeteu-se ao plano de contas para dizer que ele é necessário. Sem ele não acontece nenhum débito e nenhum crédito. Bom? Pessoal, vocês vêm aqui do horário. Olha o nosso plano de contas. Resumidamente, né? Nós temos o ativo, passivo. Nós temos as variações diminutivas, chamada de DVD, DPD, né? E variações patrimoniais aumentativas, VPA. Nós temos aqui os controles do orçamento e a execução do orçamento. Nós temos aqui os controles de devedores, os credores
como aqui neste momento tem débito e crédito, mas só para efeito gerencial. Neste momento aqui eu consigo gerar um fluxo de caixa, se eu fizer a contabilização direitinho. Eu consigo saber o que eu consigo arrecadar lá no final do ano, se eu fizer os lançamentos de débito e crédito certinho. E consigo fazer provisão de DFC, que chama-se fluxo de caixa posterior, previsto para futuramente, sem alterar nenhum lançamento contábil, sem alterar nenhum valor patrimonial. Eu não bagunço a vida da prefeitura, eu não prejudico a vida da prefeitura, não, porque isso aqui é uma conta só para controle. Elas serão usadas? Vão, em muitos momentos serão usadas. Mas o principal está aqui: orçamento, patrimônio. Aqui vocês conhecem já muito bem. Empenha, liquida, paga. Arrecada e recolhe. Arrecada, recolhe. Arrecada e recolhe. Este movimento aqui vai ser automático para vocês. Mas este aqui é uma visão mais patrimonial. Eu preciso aprender por que estou creditando e debitando. Eu preciso saber por que esse crédito está indo lá para o ativo. Não simplesmente deixar que o sistema faça para mim. Porque os sistemas são falhos. São feitos por pessoas. E o nosso é a informação de natureza patrimonial. Esse grupinho é a natureza orçamentária e esse grupinho é a natureza de controle. Né? Você já deve ter visto isso aí em outras palestras. Isso agora virou momento de discussão em todas as palestras. Tem que ter, porque é a ferramenta hoje do profissional contábil do século XXI para a área pública. Se não aprender, está fora. Se aprender, vai se dar bem e vai ir bem da profissão. Ok? Nossos lançamentos de débito e crédito acontecem sempre nessa sequência. Debita e acredita, debita e acredita, debita e acredita sempre as contas, tá bom? E o nosso? Crédito tributário, onde que está? Nosso, esse grupinho. Então nós vamos trabalhar com esse grupinho. É o nosso de natureza patrimonial, ok? E vamos destrinchar um pouquinho quais são os lançamentos que nós vamos ter bastante. Aqui, ó. Aumentou o plano de contas, está vendo? Isso aqui já foi publicado pelo governo, você não tem que preocupar. Todo ano o governo, quando ele lança o manual, ele lança um novo plano de contas. Nós já estamos na 7ª edição do plano de contas. O manual está na 6ª, porque está aguardando para lançar. Mas o plano de contas já foi lançado para 2017. Créditos a curto prazo e impostos e taxas e contribuições de melhoria. É este lançamento de débito e crédito que vai acontecer para aqueles fatos que eu consigo reconhecer, que eu consigo ver o fato gerador e lanço um débito e um crédito. Este do ativo não circulante vai acontecer um momento que esse camaradinho vai virar aqui, porque ele passa a ser dívida ativa, passa a ser a longo prazo, não sei quando receber. Mas durante o ano ele vai ficar aqui, no grupo do circulante. Migrou um ano para o outro, eu pego tudo que está a receber a longo prazo e lanço para não circulante, para que eu tente receber judicialmente dívida ativa. Com isso, a informação do CIAS vai estar toda aqui, da prestação de conta anual. Todinha aqui. Esse vai zerar? Não, ele vai receber novos valores de IPTU no ano. E eu sempre vou ter uma avaliação patrimonial sempre crescente, nunca caindo. Recebo? Se eu recebo aqui, tem que ter caixa e banco. Ok? Então, nós temos o ativo e as variações patrimoniais aumentativas. Sempre eu vou ter esses lançamentos. Em algum momento, eu vou ter que trabalhar com as contas 2 e 3. Tá? Esses valores aqui, reparem que todos eles são contas analíticas até o 3º nível. Mas dentro das contas analíticas, eu tenho as contas redutoras, que é aquele sinalzinho de negativo. Entende? Que são as perdas. Na contabilidade privada, a gente fala que é possíveis devedores duvidosos. Isso, é o PDD, né? Que é legal, a lei permite, são aqueles clientes que vão me dar o calote. IPTU, eu tenho gente que dá calote? Demais, então eu tenho que fazer a previsão também. Mas ele vai me dar calote e vai ser assim a vida eterna? Né? A base de esse esplêndido? Não. Eu posso cobrar dívida ativa. Agora, pergunto para vocês. Qual o município, abaixo de 50 mil habitantes, que executa os seus contribuintes? Ó, apareceu. De 853 municípios, nós podemos ter aí um grupo de
abaixo de 50 mil que não faz execução. A nossa realidade, por exemplo, não entra em execução. Por quê? A execução também é um político. Você, rapaz, você vai me executar com 2 milhões de reais? Não, só estou te executando 2 milhões. Eu preparei uma execução de dívida ativa em uma certa cidade do interior, que quando eu entreguei a execução prontinha, com todas as petições, CDA, todas as certidões, para entrar com o processo de direito líquido certo no valor de 2 milhões, o prefeito decidiu não fazer, porque o ano seguinte seria um ano eleitoral. 2 milhões de reais, direito líquido e certo. Não executou a dívida ativa. Perdeu receita. Teve que responder diante do tribunal. Sempre diz que estão fazendo alguma execução, né? Lá no CIAS coloca assim, estamos fazendo execução fiscal. Mesmo que não aconteça. Mas no CIAS tem uma informação de como está procedendo com a dívida ativa, coloca esse texto, que virou agora como jargão, né? Quase como jargão. Como está recebendo algumas dívidas ativas ali, quando a pessoa vai lá transferir o imóvel do ITBI, demonstra-se que está acontecendo alguma coisa, mas não é real. Não é real. E quando não vai para execução, o que acontece com os devedores duvidosos? 5 anos, vai embora, some. Porque eu só posso cobrar 5 anos, desde que eu não tenha lançado administrativamente e também efeito de judicial. Não deu 5 anos, perde-se o direito e aí só posso cobrar os últimos 5 anos. Qual seria interessante? Todo ano notificar o contribuinte, todo ano, e guardar esses lançamentos. Se eu não tenho um setor de arrecadação organizado, pergunto para vocês, vocês irão encontrar 5 anos de notificação? Não. Provavelmente muitos sequer tem uma guia lá de dativo que foi gerada. Sequer tem uma CDA gerada na pasta do contribuinte. Sequer. Pasme a informação, mas a minha região é assim. Não sei de vocês. Se essa realidade é organizada o setor de arrecadação, eu não acredito que eles estejam assim 100% funcional. Tá bom? Então vamos continuar. O reconhecimento do fato gerador. Quando eu vou reconhecer? Pergunta, né? Foi feito. É de extrema importância identificar o momento do reconhecimento da ocorrência do fato gerador jurídico dos tributos. Quando nós aprendemos direito tributário, nós aprendemos sobre fato gerador. Qual é o fato gerador do tributo? Agora nós, da contabilidade, precisamos também saber, com conhecimento clássico, como identificar um fato gerador. É no momento da geração do serviço? É no momento da venda do produto? É no momento do lançamento do tributo? Qual o momento? Nós temos 4 estágios da receita, não temos? A previsão, o lançamento. O lançamento ele pode ser por ofício, por homologação ou por declaração. A terceira fase da receita é a da arrecadação, que vai lá no banco, autentica, paga a guia. E a quarta fase é o recolhimento que transfere para as contas bancárias do setor público. Cumpre-se aí, então, todas as fases da administração pública, chamada de estágios da receita pública. O lançamento, que até então era uma atividade meramente administrativa, passa a ser uma ferramenta importantíssima agora para a contabilidade. O lançamento era meramente administrativo, era só um confeccionador de guia. Hoje, ele passa a ser o profissional que vai gerar uma informação precisa para a contabilidade. Gerou IPTU? Lança débito e crédito. Vai receber? É outra história. Vai recolher? Outra história. Vai para a dívida ativa? Outra história. Mas patrimonial eu já reconheço. Mais uma vez, de acordo com o registro contábil na NBC 16.1. Tá bom? E a Y 23 trata das receitas de transações sem contraprestação, especialmente os tributos ou transferência. Dispõe que uma entidade deve reconhecer um ativo oriundo de uma transação sem contraprestação, quando ganha o controle dos recursos. Tributo gerado, eu já posso reconhecer, para me gerar um ativo. Na contabilidade comercial, chama-se clientes, ou contas a receber. Na contabilidade pública, contribuintes a receber, créditos a receber, créditos tributários a receber. Bom? E o que a NBC 16.5 diz? As transações do setor público devem ser reconhecidas e registradas
integralmente no momento em que ocorre. Continuando, no item 21 dela, os registros contábeis devem ser realizados e seus efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis do período com as quais se relacionam com reconhecidos, portanto, pelos respectivos fatos geradores, independente do momento da execução orçamentária. Que princípios são esses? Este e esse é um princípio. De forma indireta, diz que esse aqui é o princípio da oportunidade tempestivo. E esse aqui, independe de orçamento, vamos registrar. Princípio da oportunidade e competência. Está vendo que eles sempre vão ser lembrados nas entrelinhas das NBCs, das normas? Registro pelo momento que ocorreu e pela independência de execução orçamentária. Dessa forma, devem ser observados os requisitos para o registro conforme a NBC 16. Que são: todo registro contábil tem que ter, obrigatoriamente, transação, a data da transação. Isso aqui nós aprendemos lá na contabilidade básica, né? 5 características que um registro contábil tem que ter. Data, a conta do débito, não tem uma perna só, não é assim, tá bom? A conta crédito, o histórico, que vai definir com qualidade a sua informação. Porque é uma característica ser compreensível aquilo que você está registrando. O elemento, o valor da transação e, a partir de agora, né, com os sistemas integrados, número de controle para identificar os registros eletrônicos. Aqueles códigos sequenciais, 1, 2, 3, 4, né? Tem alguns lugares que chega a 100 mil, 200 mil, é um código identificador daquele registro. Isso serve para a integração com os outros sistemas, tá bom? Assim de posse dos elementos para o registro, a contabilidade procederá ao reconhecimento do fato gerador, que vai, mais uma vez, de forma oportuna e tempestiva, de acordo com... Isso, gente, está na IPC 02. Ela é clara, ela deixa claro onde que eu tenho isso. E quais são os principais impostos? Agora vamos entrar agora nos impostos. Nós temos o ISS-QM, nível de município. Nós temos o IPTU. Nós temos o ITBI. Impostos. Bom, o resto é taxa e contribuição de melhoria. Estaduais, nós temos o ICMS, nós temos o IPVA e nós temos o ITCD, que esse caso aqui é do inventário. Esse é para quando as pessoas estão vivas, estão transferindo, né, doações, e esse é principalmente do inventário de transações de doações de dinheiro também, o ITCD é cobrado. Compete ao município esses, compete ao estado esses. Nós vamos nos ater aos municipais, tá bom? A diferença deles para um é a esfera, tudo bem? Então, a nossa setinha indica o nosso débito e crédito para o municipal, ok? Então, os lançamentos contábeis a partir de agora com enfoque patrimonial. Já passou o horário então, né? Acho que não passou. Não, né? Perdemos o horário. Posso? Tá. Nós começamos atrasado também. Vamos lá. Os lançamentos contábeis dos impostos municipais. Enfoque patrimonial. O que é o ISS-QM? Em geral, trata-se de um lançamento por declaração ou homologação. Ou seja, o sujeito passivo verificando a ocorrência do fato gerador. Bom, a autoridade do município apenas homologa o que foi feito pelo sujeito passivo. Se tiver tudo ok, ele vai extinguir o crédito tributário. Em alguns casos, poderão ser lançados de ofício, como é o caso do ISS autônomo. O autônomo, ele paga por unidades fiscais. O código tributário geralmente define o cálculo. E na modalidade de cobrança por estimativa, quando eu já sei o valor. Quais são os 3 tipos, então, que eu posso ter no município de ISS? Eu posso ter o ISS autônomo, eu contabilizo no lançamento de ofício. Dia 1º de janeiro, eu verifico todos os autônomos da cidade, mando a guia para todos eles e já contabilizo um débito e um crédito para aquele autônomo na contabilidade e já fica registrado. Se ele vai pagar ou não durante o ano, não cabe a você, principalmente a contabilidade. O ISS com emissão de nota fiscal eletrônica. Na emissão da nota fiscal eletrônica você já consegue reconhecer. Por quê? Nota fiscal eletrônica ela é integrada com o serviço contábil.
Quem tem nota fiscal eletrônica já tem um registro na mão. O sujeito passivo foi lá e emitiu uma nota fiscal. Eu já sei quanto vai ser o ISS. Aí eu já registro o lançamento de débito e crédito. Diferente daquele que faz do blocão ainda na mão, né? Tira o blocão e entrega. Aquele ali ainda eu não sei, que é o terceiro caso. Sem emissão de nota fiscal eletrônica. É na declaração do serviço. É no dia que ele entrega dizendo assim, eu emiti 30 notas fiscais, total deu 100 mil reais, 3% de 100 mil, em alguns casos, ou 5% de acordo com a cidade e tabela. A contabilização ela é um pouquinho diferente, mas ao final vai ser a mesma coisa. Então, como será? O lançamento por competência. Nós teremos agora, no reconhecimento, eu debito plano de contas do ativo circulante, está vendo aqui? Um ativo circulante, créditos a receber e ISS. Esses XX eu posso delimitar, Sérgio? Pode, você pode criar aqui várias delimitações, porque isso aqui ele é flexível. O meio é de controle, mas esses aqui são flexíveis. Eu posso criar subtítulos. Criar que é ISS de autônomo, criar que é ISS de engenharia, o que eu quiser. Desde que eu obedeça daqui para lá. Aqui não, que é obrigatório por lei. De cá é flexível. Bom? Credito. Quem é o credito aqui? VPA. Olha lá, código 41113. Se vocês olharem no plano de contas, imposto sobre serviço de circulação. Mas ela é uma VPA. Está aumentando a possibilidade do meu patrimônio também aumentar. Por enquanto, estou só reconhecendo. Nada de caixa, aqui, nada de recebimento. Por enquanto eu não arrecadei nada. Reconheci o lançamento. Que é por competência. Agora, as continhas. Você lembra que eu falei com vocês que nós iríamos em algum momento ter as contas 3? 3 é que conta. É VPD, diminutivo. Vai diminuir a minha variação patrimonial. Aqui, olha os caras. Olha os ajustes. É aqueles que ficam devendo. Eles vão entrar retificando aqui, ó. Esse grupo. Por que esse grupo? Porque aqui eu posso ter outros créditos. Ele ajuste de perdas de crédito a curto prazo. A longo prazo eu posso ter? Posso. Lá na dica tinha também. Tá bom? Mas esse caso aqui é para ativo circulante a curto prazo. Tudo bem? Créditos a receber. Então eu reconheci e eu automaticamente já fiz os ajustes. Qual é o valor que eu vou utilizar para lançar as perdas? Historicamente, todo mundo sabe quanto que ele tem de perda de ISS por ano. Você tem um cálculo, a minha inadimplência é 10%, minha inadimplência aqui é 30%, 40%. Então você pode trabalhar em cima dessa sua própria técnica, que é o seu memorial de cálculo. Sua memória de cálculo você usa nas suas prestações de contas, que você teve uma queda ou uma perda. E agora a arrecadação. Opa! Continuando, ó. Agora eu estou arrecadando. A pessoa foi lá e pagou a guia. Debito, caixa ou banco. Credito a contrapartida que eu fiz na tela anterior. Ó. Viu aqui? Aqui ele era débito. Vendo? Aqui agora ele é crédito. Então, ou seja, se eu previ que eu ia arrecadar 100 mil e aqui eu arrecadei 50 mil, a minha conta lá no ativo circulante tem saldo. Tem saldo. Sempre uma conta vai estar matando a outra de acordo com o que eu vou recebendo. E quem é que vai tirar o dinheiro dessa conta aqui? Pagar mesmo. Quem estiver pagando. Você está arrecadando, tem um outro lá pagando. Essa conta aqui vai ser crédito. Toda vez que o sujeito assinar o cheque lá, vai sair dessa conta. Aí passa a ser o crédito. Aí o dinheiro começa a sair. Você está igual um louco lá arrecadando, e o cara do outro lado gastando. Ou seja, você falou nesse critério aí das perdas prováveis, você falou que considerou o quê? Memorial de cálculo de inadimplência do ano anterior. Tá. Um ano anterior, a minha inadimplência é 10%, hipoteticamente. Aí eu lanço que as minhas perdas também serão 10% do valor. Esse é sempre o critério que o Não. município utiliza? Cada um usa uma memória de cálculo. E ele coloca na prestação de contas qual foi a memória que ele usou. Notas explicativas, principalmente. Tá. Tem uns que usa 3 anos, tem uns que usa 2 anos, um ano anterior. O ano anterior ele é muito falho, porque às vezes você pega histórico de 5 anos, você quer tirar uma média aritmética ali, é melhor. Tá?
cada município adota de acordo com o seu método que ele já explica. O quê? Você vai colocar lá que você tem perdas de 10%. De onde você tira essa referência? O tribunal pode perguntar. Ah, não, inventei. Alguém me disse que usa lá no comércio, eu fui usei aqui. Alguém disse que usa no PDD, eu fui usei aqui. Não. Você tem que explicar com concisão, com outro método que você está usando dentro da arrecadação. Tem que fechar. E se ele muda esse método, essa... Vai dizer que lá na execução também? orçamentária você usa um método e aqui no patrimonial você usa outro. Então tem que ser compatível. Tá? Então viu aqui a arrecadação? Fácil, um lançamento que vai para o caixa ou banco e aqui vai para o crédito diminuindo. Esse é o princípio da competência. Tá bom? Agora, a inscrição de dívida ativa. Não recebeu. Chegou ao final do ano, inscreve dívida ativa. Deixa de ser ativo circulante e passa a ser ativo não circulante. Até este momento aqui, vai acontecer um lançamento também nas contas 7 e 8. Eu não vou mostrar porque alguém vai falar na hora de dívida ativa, tá bom, gente? Que vocês terão sobre dívida ativa. Mas tem a conta 7 e 8 para o lançamento da dívida ativa também, para controle do município e gestão. Até esse momento é o enfoque patrimonial. Alguém vai dar um enfoque de controle na dívida ativa. Mas aí, se ela fala, na IPC ela fala sobre o enfoque também. Tá bom? Vocês lerem ela, vocês vão ver o lançamento de débito e crédito lá nas contas 7 e 8. Tá bom? O ISS agora para o caixa. O cidadão foi lá e pediu uma nota fiscal avulsa. Ele pega a nota fiscal e já paga o ISS imediato. Eu não tenho que contabilizar nada na VPA. Nada no créditos a receber. Eu já digo que é caixa e VPA diretamente. Como elas são contas do mesmo grupo, permite eu fazer o débito e crédito sem nenhum problema. Aqui, ó, ativo, circulante, caixa. Disponível. Registrei direto, recebi o dinheiro direto. Chegou na boca do caixa e falou assim, na boca lá do setor de nota fiscal, eu preciso de uma nota fiscal de R$3.000. Aí o atendente fala assim, o ISS é 3%. Já deixa o ISS. Ele vai levar a nota de 3.000 e já vai pagar a guia de 3%, levar a guia paga, para ele não ser descontado de novo lá de onde ele está trabalhando. Neste momento, caixa, impostos. Viu que não precisou de reconhecer o fato gerador, porque eu não sabia. Apareceu de uma vez. Então eu uso o regime de competência na sua grande maioria, mas não abandono em nenhum momento o regime de caixa. Eu uso ele também. Registro na hora que aconteceu. Agora o IPTU. O IPTU é mais fácil. Porque o IPTU, todo ano, no início do ano, emite-se aqueles tanto de guia. Não é? Emite aquelas várias guias. Naquele momento que emitiu a guia, que imprimiu um relatório chamado Relatório de Contribuintes do IPTU para o ano, no final já totaliza o valor que é o IPTU daquele ano. Eu já lanço então e reconheço o débito e o crédito daquele valor no primeiro dia do ano, ou no segundo. O IPTU é o mais fácil de todo de reconhecer, é fácil. Reconheci uma vez no ano, você deixa o ano todo torar. Raramente você vai ter um IPTU durante o ano. Pode ter? Pode. Loteamento novo. Fez o loteamento novo, fez todo o cadastro, e aí eu faço então o levantamento do novo IPTU. Tá bom? Então eu tenho débitos e créditos aqui, variação patrimonial. E o ajuste para perda, mesmo jeito. Eu tenho aqui um passivo, um VPD, né? E tenho aqui os meus ajustes também para devedores duvidosos, vamos dizer assim, que é os minhas perdas. Tá bom? O IPTU tem o mesmo jeito. Arrecadação. Arrecadando IPTU agora durante o ano. O mesmo lançamento do ISS. Entra no caixa, sai lá do crédito. Eu entrei com dinheiro, alguém vai sair do outro lado da tesouraria. Sempre assim, tá bom? E a inscrição de dívida ativa, mesmo lançamento. Inscreveu em dívida ativa, os créditos do IPTU. Virou não circulante. Tá bom? Ó, não circulante e saiu do circulante. O ITBI. O ITBI é um pouquinho mais complexo, mas não deixa de ser de fácil de localização. Eu
uso o fato gerador da hora que está tendo a transferência ou na hora que eu tenho um contrato de compra e venda, geralmente registrado em cartório. Fez o contrato de compra e venda do cartório, o cartório já pode emitir a informação para a prefeitura. É o certo que todos os cartórios mandem a informação na hora que o contrato de compra e venda foi emitido. O município pode fazer isso via decreto. Todos os contratos de compra e venda deverão ser enviados para a prefeitura para efeito de contabilização daquilo que eu posso receber. Tá vendo? Já reconheceu. Porque um contrato de compra e venda, uma vez registrado, ele tem que ser cumprido, ele não pode ser rasgado. O ideal é que seja cumprido imediatamente. Mas alguns deixam 1, 2, 3 anos para ser registrado. Então, com base em contrato de compra e venda, o contribuinte declara o valor do imóvel para o cálculo do ITBI. Momento em que a contabilidade deverá reconhecer o crédito tributário a receber no ativo. O lançamento, então, segue a mesmo jeito. Debita no ativo circulante, acredita lá na VPA, reconheci. E no momento de ajuste, eu posso ter perda no TBI? Eu nunca vi casos. Mas como ele é um crédito tributário, ele está passível também de um ajuste também. Pode ter perda também. Eu nunca vi perdas no TBI. A não ser que exista uma reanálise do valor do contrato, uma discussão judicial. Mas eu nunca vi, particularmente, nunca vi. E a arrecadação? Mesmo jeito. Caixa e crédito do ITBI a receber. Beleza? Inscrição em dívida ativa. ITBI vai para dívida ativa? Também nunca vi. Tá? Mas a norma diz que pode existir. Alguém gerou a guia e não pagou. Gerou a guia, já é fato a ser pago. Venceu no dia 30/10 a guia do TBI. Daí para lá ele está devedor. Deixou passar para o plano seguinte. Ele é inscrito em dívida ativa. Claro que quem compra quer imediatamente que o imóvel esteja no nome dele. Eu acho que a regra é essa. A transmissão direta é aquela que vai lá direto da boca do caixa. Estou transferindo meu imóvel sem contrato de compra e venda para ele. Direto. Recolhe direto. É regime de caixa. ITBI, variação paga antecipadamente, antes mesmo de acontecer a transferência oficial. Reparem que nós temos contas diferentes aqui, tá vendo? Nós temos um passivo. Eu já dei o dinheiro antecipado, está lá no passivo. Na hora que efetivamente recolher, eu vou ter um lançamento inverso, eliminando essa antecipação, que é o recolhimento, tá vendo aqui? Eliminei ele, na 291 aqui, e eu creditei aqui na avaliação patrimonial, ok? Do ITBI. O ITBI, nesse caso, venda direta, é quando eu estou lá no balcão, quero transferir direto, sem ainda ter o fato gerador, gerei ali na hora, paguei, eu vou passando, esse dinheiro fica esperando. Na hora que esse dinheiro fica esperando, o lançamento ele vai acontecer depois quando eu reconheço. Aqui eu recolho antes de reconhecer. Tá? Isso pode acontecer com o ITBI, que é um caso específico, tá bom? Não é todos não. A maioria, eles fazem esse caso. A maioria é contrato de compra e venda. A maioria. E ajuste para as perdas tem também uma forma. E aí, que você perguntou se tem um cálculo, né? Para que o patrimônio público seja evidenciado adequadamente, é necessária a constituição de um ajuste para refletir as prováveis perdas, classificadas no ativo circulante, decorrentes semelhantemente do contribuinte, uma vez que tais fatos são recorrentes e interferem significativamente nos processos de tomada de decisão. Podendo ser estimados com base no histórico de recebimento. Viu? A metodologia que você usa lá no seu setor tributário é que vai definir qual vai ser o valor. Né? Em atendimento aos princípios da oportunidade e da competência, o ajuste para perdas prováveis deve ser registrado no momento do reconhecimento do crédito a receber. Okay? Taxas e contribuições de melhoria, não há previsão na IPC 02. Não tem previsão. A instrução não fala, mas eu entendo que seja a mesma coisa que o ISS, quando eu pago na boca do caixa, ou quando eu emito a taxa de lixo. Aí eu tenho um exemplo. As taxas podem ser contabilizadas no momento do fato gerador. Aí eu falando, exemplo da taxa de lixo, que já se conhece o valor da emissão da guia anual.
taxa de lixo eu já sei quanto que é pro ano todo. Na minha cidade, pelo menos, já sei. E o caso do caixa, quando é o caso da certidão negativa de débito. Alguém paga na hora. Contribuição e melhoria também na hora do lançamento. Ok? E para concluir, nosso horário terminamos, começamos tarde, estamos terminando, tá bom? Atenção aos próximos instruções, tá bom? E as próximas traduções. Observar a 7ª edição do manual. E o crédito a receber de origem tributária necessita um maior controle e investimento no setor de arrecadação. É uma preocupação que vocês têm que ter no município de vocês, tá bom? O meu muito obrigado, meu e-mail de contato, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me mandar, que eu estarei mandando o material e vou disponibilizar para vocês, tá bom? E um mini currículo meu também, precisando aí, a gente está à disposição, ok? Muito obrigado aí pela atenção e desculpa o atraso, a nossa palestra começou aí mais tarde, tá bom? Estão liberados. Acho que já tem gente querendo entrar, não tem?